Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 26, versículo 10. Provérbios 26, 10. Perdão, não é 10 não, Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Deixa aberta aí a sua Bíblia em Provérbios 26, 2. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Nós queremos aprender, nós queremos ouvir e aprender a Tua palavra, Senhor. Queremos que a Tua palavra, ó Deus, encontre solo fértil no nosso coração, ó Deus, e que ela frutifique em nome de Jesus. Quebra toda barreira, ó Deus, em nome de Jesus. E todo espírito maligno que vem nos roubar da palavra está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre bênção e maldição no domingo de manhã. Quem tem estado aqui, pelo menos na maior parte dos estudos? Isso, a maioria das mãos, né? A maioria das pessoas que estão aqui. Então nós vimos coisas muito interessantes, por exemplo, alguns conceitos de bênção, alguns conceitos de maldição. Um dos conceitos de maldição que eu achei muito interessante é que maldição, amaldiçoar alguém, é deixar a pessoa sem forças para resistir. Deixar a pessoa sem forças para resistir. E eu me lembrei daquele versículo da palavra de Deus que diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Também me lembrei que quando eu li essa definição de amaldiçoar, é deixar sem forças para resistir, também me lembrei que na vida nós precisamos ter força para resistir, não é não, gente? Não é? Quem aqui já aprendeu que manteiga derretida não vence na vida? Você já aprendeu isso? Quando eu era criança, eu chorava demais, né, mãe? Chorava. E de vez em quando minha mãe falava assim: manteiga derretida, para de chorar. Né? Então, quem aqui já aprendeu que manteiga derretida, né, aquela pessoa mole, que não tem forças para resistir os problemas da vida, as dificuldades da vida, não alcança. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós somos mais do que vencedores, que nós somos fortes, nós somos fortalecidos no Senhor para enfrentar as dificuldades da vida. Não é? Para enfrentar as dificuldades da vida. Não é que eu sou uma pessoa endurecida pela vida, não é isso. Deus não quer que você seja uma pessoa insensível, uma pessoa endurecida pela vida, casca grossa. Não é isso não. Mas Deus quer que você fique firme, especialmente nos momentos de dificuldade na vida. Especialmente em momentos de dificuldade na vida, fala para a pessoa que está perto de você: fica firme. Não amolece não. Fica firme. Deus é fiel. Deus vai estar com você. Então, o que isso tem a ver com o que eu estava falando de deixar sem forças para resistir? Muitas pessoas foram criadas numa família, num ambiente que lhes rouba a força para resistir. Então é um ambiente que, em vez de abençoar, amaldiçoa. Uma vez eu estava lendo
um artigo sobre elogio e crítica. E eu não me lembro qual era a porcentagem, mas é mais ou menos assim, viu, gente? Não me lembro a porcentagem certa do artigo, não. Mas é mais ou menos assim, é preciso 1000 elogios para apagar uma crítica. É preciso 1000 elogios para apagar o efeito de uma crítica interiormente. E muitas vezes as pessoas são criadas num ambiente só de crítica. Só de crítica, onde só é ressaltado o aspecto negativo, só é ressaltado a dificuldade da pessoa, onde a pessoa nunca ouviu um elogio. Vocês acreditam nisso? Que eu já escutei isso no meu escritório aqui? Bispa, na minha casa ninguém dava elogio para ninguém não, eu nunca ouvi um elogio. Então a pessoa é criada num ambiente onde não lhe dá forças para resistir. Agora eu queria que você colocasse a mão sobre a pessoa que está do seu lado e falasse para ela: você é forte em nome de Jesus. Ah, não falou você não falou com convicção. Agora fala para outra pessoa do outro lado, para não ficar chato. Fala para ela assim: Deus te fez forte. Em nome de Jesus, Deus te fez uma pessoa forte. Em nome de Jesus, amém. Aqui, no capítulo 26 de Provérbios, versículo 2, tem uma coisa muito interessante. Capítulo 26, versículo 2, não é o 3. Como pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ali na NVI está escrito assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça velozmente, assim a maldição sem motivo justo não pega. Tem uma tradução que fala que a maldição sem causa não pousa. Quem tem essa tradução aí? Maldição sem causa não pousa, não é? Você, na sua Bíblia, a tradução é essa. Nós vivemos num mundo, nós vivemos aqui nesta terra, a questão de maldições e bênçãos é tão séria, que o único lugar que a Bíblia diz que nunca mais vai haver maldição é na Nova Jerusalém. Está escrito isso em Apocalipse. O único lugar onde não haverá mais maldições é na Nova Jerusalém. Então nós vivemos aqui nesta terra e vivemos sim lidando com bênçãos. Fala assim comigo: bênção é a palavra da fé. E maldições. Maldições são palavras negativas. Maldições são palavras que deixam você para baixo. E nós precisamos lidar com estas coisas. Agora, a maldição sem causa não pousa. Não pega. Bispa, então nós precisamos ver algumas causas, ou algumas portas, algumas brechas, por onde maldição pode entrar. É isso que eu quero estudar com você nessa manhã. Algumas causas, ou algumas brechas, algumas portas, por onde maldições podem entrar na nossa vida. E nós vamos aprender e vamos fechar todas essas portas, amém? Aleluia. Primeira delas, antes de falar sobre a primeira delas, lembra que eu falei que às vezes existem maldições que acompanham uma família, de uma geração para a outra geração? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, alcoolismo,
o bisavô, o tataravô, a tataravó foi alcoólatra, daqui a pouco tem... Ô bispo, mas isso tem a questão hereditária. E tem a questão hereditária sim. Mas nós também podemos dizer que o outro lado da moeda seria uma maldição. O lado da moeda da hereditariedade e o outro lado, a maldição. E nós podemos quebrar isso. Famílias que são infelizes no casamento. Infelizes no casamento. O tataravô, o bisavô, foi um cara que traiu, fez. Daqui a pouco isso se repete na vida do filho, se repete na vida da nora, na vida do neto. E vão se perpetuando estas maldições na família. Alguém aqui já percebeu, ouviu na história, ouviu na televisão, a história dos Kennedy nos Estados Unidos? Quem já viu alguma coisa parecida? Dos Kennedy nos Estados Unidos. Eles todos, os homens, com exceção, me parece, do Ted Kennedy, que foi o que viveu mais, os homens todos morrem de acidente trágico em determinado momento da vida. Geralmente entre os 35 anos e os 45 anos. Essa é a história dos Kennedy nos Estados Unidos. E assim nós vemos maldições. Me perdoem falar, você não acredita, eu respeito a sua crença. Mas eu acredito que existem maldições que precisam ser quebradas e que muitas vezes acompanham famílias. Você já viu aquele tipo de pessoa que quando põe a mão no dinheiro, dá tudo para trás? Você conhece uma pessoa assim, uma família assim? O negócio é bom, podia dar certo, mas o fulano de tal pôs a mão, desandou, o negócio acabou. Nós conhecemos uma situação mais ou menos assim, né, mãe? Negócio é bom, pode dar certo, mas o fulano de tal pôs a mão, desandou o negócio. E aí, essas maldições vão acompanhando as famílias. Eu vou falar sobre algumas causas. Quando eu falar sobre estas causas, você pode dizer assim: bispa, mas não tem isso hoje na minha vida. Mas se por um acaso você identificou alguma maldição que acompanha a sua vida, acompanha a sua família, tem acompanhado a sua família de origem, e você diz: bispa, não tem essa causa hoje na minha vida. Mas você vai pensar, quem sabe houve esta causa num antepassado seu, num bisavô, numa bisavó, né, no seu avô, na sua avó. E aí o que eu faço, bispa? Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer para frente, tá bom? Então vamos lá. Primeira causa, primeira porta, por onde maldição pode entrar. Tem pessoas que estão anotando. Primeira causa, envolvimento com idolatria e ocultismo. Essa é a primeira causa. Flaviane, se você puder ir digitando e colocando no nosso data show, as pessoas depois podem copiar. Primeira causa, envolvimento com idolatria e ocultismo. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Nós temos berçário aqui, queridos, berçário e trabalho com as crianças, ali à minha esquerda. Às vezes, para uma criança ficar numa reunião é difícil mesmo. Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Os 10 mandamentos. Quem achou? Então falou Deus todas estas palavras a Moisés, não é?
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Eu quero, Êxodo 34:17. Você está aí no livro de Êxodo. Vai para frente, capítulo 34, versículo 17. 33, 34, versículo 17. Vamos ler? É só uma frase. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não farás para ti deuses fundidos. Isso aqui foi um escrito numa época em que o povo era tentado a ter religião panteísta, não é, de muitos deuses. E a palavra de Deus diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amém? Eu quero ler mais um texto. Você está em Êxodo, vai para frente, Levítico. Levítico é o próximo livro, capítulo 19 de Levítico, versículo 4. Levítico 19, 4. Eu estou dando vários versículos da palavra de Deus para você poder anotar. Para quê, bispa? Para esfregar na cara dos outros? Não, para que você tenha base na sua fé. Você não vai agredir ninguém na fé de ninguém. Esse não é o nosso papel, em nome de Jesus. Aqui nós não ensinamos isso. Não vai agredir ninguém na fé de ninguém. Você vai basear a sua fé na palavra de Deus, tá bom? Então tá aí, Levítico 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o vosso Deus. Olha só o que diz na NVI: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui a palavra de Deus parece que dá uma ênfase grande a deuses de metal. Quem se lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra de Canaã? O que eles fizeram no meio do caminho? E disseram: esse é o meu Deus, esse aí é o vosso Deus. O que eles fizeram no meio do caminho? Um bezerro de ouro. Ah, é ouro. Bezerro de ouro. Qualquer coisa, presta atenção no que eu vou te dizer, que se coloque entre Deus e você, é um ídolo. Ainda que seja ouro, viu, gente? Prata, ouro, dinheiro. Se colocou entre Deus e você, é ídolo. O único mediador entre Deus e os homens se chama Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Eu estou só baseando a sua fé na palavra de Deus. Bom, eu falei de envolvimento com idolatria e ocultismo. O nosso país tem uma raiz, não é? Na Igreja Católica. O apóstolo, na casa da avó do apóstolo, eu vi lá e eu achei tão interessante, né? Ela tinha um quarto que era um altar, não é?
Era um altar o quarto, era a avó Nina, né? Muito uma mulher, vocês me perdoem, mas eu chamo aquela mulher de uma mulher de fé. Apesar de direcionar a fé dela de maneira errada, mas ela era uma mulher de fé, vó Nina. E na casa dela havia um altar para imagens católicas. O que eu quero dizer com isso é que nós não devemos agredir a fé das pessoas. Não saia por aí agredindo a fé da sua avó, agredindo a fé da sua bisavó. Mas se você percebe que há envolvimento com idolatria na sua família, qual é o seu papel? O que você deve fazer? Olha aqui para mim, ó gente, joelho no chão, pedindo, Deus, põe a tua mão. Porque a avó Nina, você sabe o que ela fez? Quando eu cheguei na casa dela a primeira vez, eu era namorada do apóstolo, não era nem noiva. Olha como ela era uma mulher de fé. Eu era namorada do apóstolo. Ela pegou na minha mão, fez assim. Mesmo que você não seja religiosa, tem que ir à igreja. E eu virei para ela assim, falei, vó, mas eu sou muito religiosa, a senhora não vai ter problema comigo, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, vó. Aí ela virou para mim e falou assim, graças a Deus, minha filha, meu neto está no bom caminho. Ela era ou não era uma mulher de fé? Era. Ela amava o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ela amava Deus acima de todas as coisas. E nós nunca agredimos a fé da avó Nina ou dos parentes do apóstolo. E hoje todos eles, quando precisam de alguma coisa, eles buscam a oração, buscam a palavra de Deus. Amém? Então não agrida a fé das pessoas não, mas se você percebe que existiu envolvimento com idolatria, por exemplo, eu falei aqui, uma vez uma família, uma senhora me procurou e falou, bispa, tem misericórdia, me ajuda bispa, porque a minha sogra é da seita tal, e ela pega o nome dos meus filhos, escreve no nominho, põe dentro da barriga do ídolo. Tem uma seita que faz isso. Não estou falando da igreja católica não, mas tem uma seita que faz isso. Coloca o nome da pessoa dentro da barriga do ídolo. E se não me engano ainda vira o ídolo contrário, né? De costas para a sala tal. É uma seita que faz isso. E nós começamos a orar, pedindo que Deus quebrasse aquele tipo de maldição. Envolvimento com ocultismo é pior do que idolatria. Nós temos no Brasil essa raiz de ocultismo também. Muitas famílias, os filhos receberam o nome num terreiro de macumbaria, de uma seita pagã. E o que a palavra de Deus diz sobre envolvimento com o ocultismo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículos... Deuteronômio, você vai aí para frente, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Posso ler? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, sacrifício humano. Você vai falar assim, bispa, mas nós hoje em dia aqui, século 21, a senhora está falando de sacrifício humano? Você sabe o que eu ouvi uma vez? Aqui, ó. Sabe o que eu ouvi? Nunca pensei que eu ia ouvir uma coisa dessa, mas ouvi.
Bispa, meu pecado é grande demais, bispa. Meu pecado é grande demais. Eu não sei se tem perdão para mim, bispa. Porque eu era a pessoa que pegava as crianças e entregava para o pai de santo fazer macumbaria. Fazer sacrifício. E eu, sinceramente, na minha condição humana, me deu vontade de falar, isso é caso de polícia. Eu vou te entregar para a polícia. Na minha condição humana, eu não sei se Deus perdoa uma pessoa assim. Mas eu orei, falei, Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia dessa pessoa. A palavra de Deus aqui é contra isso. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é o que fala com os mortos, nem mágico e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Foi por causa destas abominações é que Deus lançou de diante do povo de Israel aqueles povos, heveus, jebuseus, fariseus, ebepeus, tudo que era eu naquela época. Não é porque Deus tinha raiva daquele povo, não. É porque Deus não suportava mais a abominação daquela terra. Então Deus removeu aquele povo e colocou o povo de Israel naquela terra. Não haja entre vocês quem faça isso. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que muitos de nós aqui já foram na cartomante para saber do futuro. Antes de converter, lógico. Né? Antes de converter, logicamente. Eu sei que muitos de nós tinham o hábito de ler horóscopo. Ô bispo, mas é só uma fezinha, bispo. É só para ver o que vai acontecer hoje. É só para ver o que vai acontecer amanhã, bispo. Eu sei que muitos de nós, antes de converter, pularam as 7 ondinhas lá no mar, para dar sorte naquele ano. A Bíblia é contra estas coisas. Bispa, eu não fiz. Mas eu tenho uma tia que todo ano bota uma oferenda lá na praia para a família inteira. Você está vendo? Está vendo as portas que se abrem para que maldições pousem? O que eu faço agora, bispo? Mais para frente você vai saber o que você faz. Então, primeira porta, que a palavra de Deus é contra e denuncia envolvimento com idolatria e ocultismo. Olha, as pessoas que nasceram em lares evangélicos, deixa eu te falar uma coisa, quem aqui nasceu em lar evangélico? Olha, grande parte, não é? Você tem que louvar a Deus, você tem que agradecer muito a Deus, viu? Louvar e agradecer pelos seus pais. Eu vou falar sobre honrar pai e mãe daqui a pouco. Segunda porta, que é causa de maldição e é bíblico, sexo desnatural. Sexo desnatural, envolvimento sexual fora da vontade de Deus. E aí a gente classifica toda série de abuso que existe, tanto infantil como de adulto, que adulto às vezes também é abusado nessa área. Toda sorte de abusos que existem e que a palavra de Deus denuncia e é contra e é causa de maldições. Eu já ouvi
psicólogos e até psicólogo cristão, que diz o seguinte: pela minha experiência, eu acredito que uma pessoa que foi abusada não tem cura. E eu vou te dizer uma coisa, olha aqui para mim, pela minha experiência cuidando de pessoas, eu sei que tem cura sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei. Tem cura sim. Tem cura. Estou cansada de ver gente que entra por essa porta aqui, o caco. E daqui a pouco Deus levanta, e daqui a pouco Deus abençoa, e daqui a pouco Deus cura, Deus age, Deus liberta, Deus restaura, e a pessoa sai daqui andando como um vitorioso e com a família abençoada. Abençoada. Então tem cura sim, tem, lembrança, a gente pode dizer que a memória realmente não tem cura, não é? Não tem como você curar uma memória ruim. Como é que você vai curar? Não tem como você reviver, né? Voltar a fita e reviver de novo. Mas tem como, em nome de Jesus, fazer uma releitura daquela memória. E começar a declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as ruins que aconteceram. Deus transforma em bênção. Deus transforma em bênção. Amém? Terceira causa. E aí você vai para Deuteronômio 27:16. Terceira causa: desonrar pai e mãe. É bíblico. Isso é causa de maldição. Está escrito em Êxodo 20:12 e está escrito em Deuteronômio 27:16. Vamos para... Você está em Deuteronômio? Vai lá para o capítulo 27, versículo 16. Posso ler? Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Lá em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, você talvez sabe de cor, não é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá, e te vá bem. Então, querido e querida, honrar pai e mãe é bíblico, é de Deus. Ô bispa, mas meu pai foi uma peste. Eu já ouvi isso. Ô bispa, mas eu nem conheci meu pai. Ok, se você nem conheceu seu pai, olha aqui. Você que nem conheceu seu pai te abandonou, você era novinho, Deus é seu pai. Deus é seu pai. Eu trabalhei com uma moça, ajudei uma moça, e hoje ela é uma mulher de Deus. O apóstolo conhece essa moça também, nós ajudamos essa menina. Que ela era acostumada a se levantar de madrugada para ir buscar a mãe que estava bêbada, caída no boteco. A mãe dela era alcoólatra. E ela ia sozinha. Porque o pai, numa hora dessa, já tinha saído de casa há muito tempo, não tinha aguentado mais. E ela ia buscar a mãe sozinha no boteco, caída lá no chão, vomitada. Ela trazia aquela mulher para casa. Bispa, teve solução para essa história? Teve, sim. Porque em Cristo Jesus tem solução para tudo. Essa menina hoje está muito bem em nome de Jesus. Mas ela nunca desonrou essa mãe alcoólatra. Ela nunca desonrou essa mãe alcoólatra. Honrar não é abaixar a cabeça para tudo, gente. Pai e mãe também erram. Então honrar não é abaixar a cabeça para tudo. Mas honrar é saber qual é o seu lugar diante do seu pai e diante da sua mãe.
Honrar é saber que os pais idosos precisam da nossa ajuda. Você não pode fechar os seus olhos para os seus pais idosos. Você não pode fechar os seus olhos para uma mãe idosa que precisa de você. Isso é honrar. Bispa, mas não dou conta. Gente, já ouvi tanta coisa nesse escritório meu que você nem imagina. Bispa, não dou conta de estar no mesmo ambiente com a minha mãe, bispa. Não dou conta, a senhora não conhece a minha mãe. Eu sei que tem gente que é custoso de amar. E talvez você não precise estar no mesmo ambiente que ela. Mas você deve ter um coração para ajudá-la. Tá certo? Você deve ter um coração para orar por ela. Você deve ter um coração disposto. Que diz assim, não, o dia que ela precisar, eu vou estar minha mão aqui para levantar minha mãe para ajudar. Amém? Honrar pai e mãe ou desonrar pai e mãe é porta aberta para que venham maldições. Quarto, rapidinho, o tempo está passando muito rápido, oh meu Deus. Roubo de dízimos e ofertas, Malaquias 3, versículo 8 e 10. Roubo de dízimos e ofertas. Roubará o homem a Deus? Vós, no entanto, me roubais. E ainda vocês me perguntam, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. É isso que diz a palavra de Deus. Quem não acredita em dízimo e oferta tem que apagar esse versículo da palavra de Deus. Tem que tampar esse versículo da palavra de Deus. Aí tem pessoas que falam assim, mas isso está escrito no Velho Testamento, é a velha aliança, eu faço parte da nova aliança. Jesus falou o seguinte, até que a terra se acabe, não passará um tio do que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse o seguinte, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Amém? Vamos continuar. Rapidinho. Faz uma pergunta para mim, para a pessoa que está do seu lado. Eu quero correr, gente, porque eu queria tanto terminar hoje, mas estou vendo que não vai dar. Eu te falei que tem uma irmãzinha que me abraçou aqui e falou assim, ô bispa, lembra que domingo de manhã a gente tem almoço para fazer. Eu estou pregando aqui, estou lembrando dela toda hora na minha cabeça. Aí, pergunta para a pessoa que está do seu lado, a sua língua já está convertida? Vocês estão rindo? De quê que vocês estão rindo? Então pergunta para outra pessoa do outro lado, a sua língua já está convertida? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque perdão dos pecados é assim, ó. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão dos pecados é assim. Conversão é processo. Parecer com Jesus é o processo da cruz na nossa vida. E a língua precisa converter. Tem gente que é convertido, mas a língua não é convertida. Fala bobagem demais, sabe? Não pode pisar no pé, que sai um monte de coisa. E depois a pessoa que fala muito assim, ainda põe a mão na cabeça e fala assim, ai meu Deus, para que eu falei? Ô gente, eu vou contar para vocês uma debilidade minha. Eu sou muito controlada. Mas tem hora, e toda vez que eu falo, eu ponho a mão na cabeça e falo assim, ai meu Deus, mas para que eu fui falar? Põe a mão na sua boca e fala assim, Senhor, controla a minha língua. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque a língua é causa de maldição, é sim. Tem pessoas que se amaldiçoam.
Tem pessoas que amaldiçoam a sua família. Tem pessoas que falam mal, amaldiçoam a sua família. Fulano não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tá vendo? Tem pessoas que vivem se chamando de burro. Vivem se chamando de idiota. Pelo contrário, meu querido, olha aqui, não importa o que falaram de você, como Deus te vê, é como mais do que vencedor e mais do que vencedora, amém? Deus te vê como mais do que vencedor e mais do que vencedora. Uma vez eu fiquei sabendo de uma situação acontecida há muitos anos atrás, e que eu fiquei com o coração doído demais. Tinha uma mesa de guloseimas para determinado fim. Uma criança de 6 anos que vê uma mesa de guloseima, é muito difícil passar e não pegar, não é não? O que você acha? Menino ou menina de 6 aninhos, viu a mesa de guloseima, vai lá e, nem que seja o dedinho lá, ó. E assim fez o menininho. Foi lá e pegou alguma coisa e pôs na boca. Alguém da família, não me lembro se era pai ou mãe, escreveu uma tabuleira, ladrão. Botou nas costas da criança e fez a criança andar o dia inteiro com aquela tabuleira nas costas. Ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que uma pessoa perdeu a dignidade, ela não tem mais nada o que perder. Uma criança que cresce sem dignidade, não tem mais nada o que perder na vida. Não amaldiçoe, abençoe. Não amaldiçoe, abençoe. Deus te chamou para revogar maldições. Deus te chamou para abençoar. Deus te chamou para que a sua língua seja um instrumento de fé e não um instrumento de maldição. Amém? Não amaldiçoe, abençoe. São 5 para meio-dia, eu vou terminar na semana que vem. Fique em pé junto comigo. Abre a sua Bíblia em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Em pé, junto comigo. Vamos, gente. Tem gente que está levantando ainda, vamos lá. Provérbios 18, 21, vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só como está na NVI. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de utilizá-la, comerão do seu fruto. Então o que nós vamos fazer agora? Fecha aí a sua Bíblia. Põe em cima da cadeira e você vai olhar para a pessoa que está do seu lado. Se for parente, melhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e dá 3 elogios abençoados. Mas é 3 elogios abençoados. E você tem que ouvir também. Se é mamãe com filho, espera que o filho tem que falar para você também. 3 elogios abençoados. Você é o cara, deixa eu falar aqui, você é o cara abençoado. Amém. Agora, eu quero fazer uma oração desfazendo toda a palavra maldita que foi lançada contra você. Vamos dar as mãos. Sabe, a gente muitas vezes desconsidera. E tem gente, eu sei que a Bispa Rubia falou isso, tem gente que fala sem pensar. Não é assim? Eu não acredito que um pai amaldiçoa um filho porque quer. Não acredito que um avô amaldiçoa um neto porque quer.
Eu não acredito que uma esposa amaldiçoa o marido porque quer, o marido a esposa, ou filhos aos pais. Mas a raiva fica tão forte que sai, e aquela palavra fica. E maldição de vizinho pega, maldição da rua pega, e nós vamos desfazer agora toda a maldição em nome de Jesus. Queria até chamar os pastores aqui à frente, por favor, pois eles vão orar com você. Se você percebeu na minha mensagem alguma coisa de maldição, você pode quebrar agora, em nome de Jesus. Dia 16, nós vamos começar a campanha O Corredor dos Milagres. Eu queria que você anotasse isso aí na sua agenda para você fazer o Corredor dos Milagres conosco, toda quarta-feira. Segura na mão do seu irmão. Tem pastores de cá, podia ficar de cá, porque montou tudo aí na saída, podia já ficar de cá. E olha para o irmão que está perto de você e fala, ligue na 103.7 todos os dias, fala para ele, que só tem palavras de bênçãos. Né? Fica ouvindo outra rádio não, sintonize naquilo que te abençoe. De novo, fala 103.7. Levanta bem alto a mão do seu irmão, fecha os olhos. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos pela essa mensagem e nós queremos usar a autoridade que o Senhor nos deu